jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Quarta-feira, dia 5 de novembro, aqui estamos mais uma vez reunidos para esse nosso momento de oração, de intercessão, onde colocamos a nossa vida diante da graça e do poder de Deus, para que a nossa vida possa ser cada vez mais sinal e presença do seu amor, da sua bondade, e que nós possamos deixar marcas do eterno sempre na vida dos irmãos e irmãs. Comece então o seu dia com um grande sorriso. Como é bom sorrir para o dia, sobretudo para espantar tudo aquilo que nos faz ficar tristes. Com agradecimento nos lábios. Você agradeceu pelo dia de hoje? Louve a Deus pela sua vida, pela sua saúde, também pela saúde e pela vida de sua família e pelo seu trabalho. Peça o que vai te fazer chegar mais perto de Deus e dos irmãos. Seja paciente, perseverante e generoso. Deus é contigo. Comece o dia abrindo o seu coração à vontade de Deus. E tudo mais, Ele o realizará conforme a sua bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para a nossa reflexão no dia de hoje, meus amados irmãos e irmãs, temos o Evangelho de Lucas no capítulo 14, versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados. O tema que nós ouvimos aqui de modo predominante neste evangelho é a renúncia. Renúncia para seguir Jesus e renúncia para alcançar os objetivos os quais nós queremos em nossa vida. É interessante que o Evangelho ele poderia ser dividido em duas partes. E talvez, numa leitura assim superficial, o que tem a ver deixar tudo, mãe, pai, a própria vida, mulher, filhos, para seguir Jesus, com o fato de construir uma torre e com o fato de estar em guerra? Meus amados, o caminho a Jesus, com Jesus, exige de nós, sobretudo, fidelidade. E aí, quando nós passamos a esta fidelidade, nós vamos carregar conosco aquilo que vai nos ajudar a ser fiel, sermos fiéis ao projeto de Deus. Então, essa renúncia, ela não implica somente a situações, a escolhas, a lugares, mas também significa renúncia a pessoas, renúncia a posturas, renúncia a tudo aquilo que não nos faz atingir o objetivo. Seguir Jesus deve ser sempre o objetivo claro de todo homem e mulher que de coração sincero o acolheu pela fé. Só que talvez nós poderíamos pensar assim: renunciar à família, deixar tudo, não abrir o coração àqueles que estão próximos a nós, será que isso é tão radical? É na radicalidade que nós vamos abraçando a vontade de Deus em nossa vida. Só que aqui renunciar não significa ser indiferente, nem muito menos abandonar. A você que assumiu uma vocação concreta, sobretudo na vida de família, você renuncia a muitas outras coisas para estar em família.
A você que assumiu uma vocação religiosa, o ministério ordenado, uma vocação ao serviço da comunidade, uma vocação que promova a vida do outro, você vai renunciar a tudo aquilo que te afasta de fato de viver a originalidade e a autenticidade do seu chamado. Então aqui não se trata em deixar de lado, trata-se em perceber aquilo que você vai agregar para te ajudar a seguir e aquilo que você vai deixar de lado para que não te ajude, para que não te atrapalhe, na verdade, a seguir aquilo que você deseja e que Deus mesmo te chamou para segui-lo. E aí muitas vezes nós vamos ter que dar um passo atrás. Um exemplo claro é esse rei que sai para guerrear com o outro com 10.000, só que o outro que vem contra ele tem 20.000. Às vezes, algumas situações da vida nos fazem colocar as armas no chão. Não é um sentido de desistência ou sentido de fracasso, mas um sentido claro de deixar assim, olha, se é possível, dentro do chamado de Deus, mudarmos também o sentido de nossa rota, mudarmos a nossa visão, colocar a nossa vida numa outra ótica para que a gente possa seguir de fato. Às vezes é preciso parar. Às vezes é preciso não querer lutar, mas não lutar no sentido de abandonar a guerra, mas de rever a estratégia. É preciso que na vida nossa, todos os dias, nós busquemos rever as estratégias que nós estamos utilizando para seguir o Cristo, para sermos anunciadores do Evangelho. Caso contrário, a nossa vida, ela pode se tornar uma constante, poderíamos dizer assim, tentativa frustrada e não uma tentativa que corresponda à realidade do tempo presente. Cada dia da vida, meus amados irmãos e irmãs, é uma oportunidade única de observar o que Deus deseja de mim e perceber também a minha resposta ao Deus da vida. Na verdade, nós devemos responder a Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que nos achegar ao seu coração de Pai para poder saber o que Ele deseja de nós e para saber também se nós somos capazes de corresponder ao seu desígnio de amor. E esse desígnio de amor, meu amado irmão, minha amada irmã, é que nós assumamos a nossa cruz de cada dia. Aí talvez vocês poderiam até questionar, mas padre, a cruz ela é um objeto, é um reflexo de, talvez de morte, talvez de destruição, talvez de uma punição, mas para nós que acreditamos no Cristo, a cruz é o ponto mais alto que simboliza o amor de Deus por nós. Uma vez que Jesus morre na cruz, nós ganhamos vida. Uma vez que Jesus morre na cruz, nós ganhamos a possibilidade de vê-lo tal qual Ele é. Como nós temos ouvido incessantemente nesses dias na nossa liturgia, nos assemelharmos àquele que nos criou e perceber nele quem de fato nós somos. Então a renúncia aqui, ela sempre vai acompanhar aquela que deseja seguir a Cristo Jesus, mas não uma renúncia simplesmente de deixar de lado, mas saber por que nós vamos deixando algumas coisas pelo caminho para seguir aquele caminho que vai nos realizar. E aí se existe uma coisa que é muito bonita dentro dessa nossa caminhada, dentro desse nosso discipulado, o modo como que o Senhor fala conosco, é que Ele não desiste da gente. Por isso que nós somos chamados a renunciar todos os dias da vida nossa, e por isso que nós temos que observar todos os dias o chamado de Deus a nós. Aonde Deus nos chama a servir hoje? Aonde Deus nos chama a construir coisas, a evoluir, a promover vida hoje? Aonde o Senhor nos convida a lutar, mas aí a luta sempre na perspectiva da paz, onde nós vamos desejar toda sorte de bem àqueles que nós encontrarmos no caminho. Então esse evangelho de hoje, ele faz a gente pensar, como é que nós temos caminhado, qual caminho nós temos feito? Temos sido aqueles que seguem o caminho de Jesus ou temos pedido ao Jesus que nós cremos, que siga e que esteja no nosso caminho? Jesus é bem claro, é preciso que nós deixemos tudo para nos colocar no seu caminho de amor, de obediência e de fidelidade ao Pai. Que assim possa ser e que nós levemos essa palavra neste dia, sobretudo nas nossas relações, para observarmos aqueles que nos ajudam, aqueles que não nos ajudam, aqueles que vão ser entusiasmo e força na caminhada, como aqueles também que por vezes vão nos atrapalhar. E aí, meus amados, isso não é uma seleção, isso não é ser rude, não é ser indiferente com os outros, não. Quem deseja alcançar o bom termo de sua vida, deve saber sim as escolhas que vai fazendo e aquilo que deve renunciar. Ninguém vai dizer o que você tem que fazer. É você mesmo, na intimidade do seu coração, que vai perceber o que deve ser feito para você abraçar a vida de Deus no seu caminho e com aqueles os quais você desejar
partilhar a sua caminhada. E no dia de hoje, o nosso abraço especial aos aniversariantes, a Isabel Gonçalves, ela que é da comunidade Jesus Misericordioso, ao padre José Carlos Fernandes, ele que é um missionário escolápio, foi meu professor inclusive de História da Igreja, meu abraço a este grande servo de Deus, e a Dom Ailton Menegucci, um grande querido padre, foi nosso orientador no seminário, hoje é bispo lá em Crateús, então nós queremos mandar um abraço muito especial a ele e a todos que fazem aniversário no dia de hoje. E para poder encerrarmos esse nosso momento de reflexão, deixo a seguinte mensagem. Deus sempre tem gestos de carinho para com seus filhos. No Antigo Testamento, com a ajuda de Moisés, o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito, conduzindo-o com paciência e ternura pelo deserto até a terra prometida. Hoje, lembre-se das pessoas carentes e oprimidas pela escassez de trabalho, baixa remuneração, falta de moradia. Diante do Senhor, abra seu coração a essa realidade. Fica aqui esta reflexão para que a gente possa também, é claro, assumir ainda mais o que o Deus da vida deseja realizar através de nós. E hoje, nesta quarta-feira, às 7 da manhã, Santa Missa no Lar Santa Terezinha, presidida pelo Padre Oliveiro. Também às 3 horas da tarde, Santa Missa na Capela do Hospital, é Padre Oliveiro quem preside a Eucaristia. E às 19 horas, me reúno com o Conselho da Comunidade São José do quilômetro 14, para alinharmos um pouco mais a nossa ação pastoral. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você um excelente dia de trabalhos, de estudos. Com a graça de Deus, estaremos aqui novamente. Um grande abraço e até amanhã.